Sem mais delongas, né, vamos agora falar a respeito de neuromarketing. Então, eu convido vocês para a nossa viagem. A nossa viagem, sejam todos bem-vindos pela nossa viagem. A nossa viagem para tentar desmistificar, para tentar entender, para tentar compreender um pouquinho o comportamento do consumidor, para tentar um pouquinho entender o que se passa dentro desta maravilhosa caixa preta que se chama cérebro humano. Esse é o nosso objetivo. Nós vamos compreender um pouquinho, né, porque como que o neuromarketing ele pode nos ajudar a entender melhor o comportamento do consumidor. Porque é muito interessante o que nós enxergamos daquilo que que aquele consumidor faz, aquilo que nós enxergamos, talvez como ele explicita nas suas mídias sociais, ele explicita na sua trajetória digital, aquilo é apenas a ponta do iceberg. Sabe o iceberg, né, que a gente vê apenas aquele pedacinho de gelo e depois debaixo do mar, ali sob o mar, tem uma quantidade enorme de camadas de gelo, uma rocha enorme de gelo. Este é o comportamento do consumidor. O que nós conseguimos enxergar é apenas reflexo, é apenas uma parte do que realmente é este consumidor. E é isso que eu quero convidá-los, é isso que eu quero guiá-los nessa viagem. A viagem para compreender essas nuances, essas características, esse lado apaixonante que é compreender o que é o comportamento do consumidor. Este é meu convite e nessa nossa viagem, nós vamos falar em relação ao quê? A ciência do consumo. Nós vamos verificar como hoje em dia algumas áreas de conhecimento, algumas tecnologias, elas permitem com que possamos entender, consigamos tratar o comportamento do consumidor como uma verdadeira ciência. Por quê? Muito interessante essas novas tecnologias que nós vamos abordar, porque elas nos dão muito mais precisão de análise de comportamento do consumidor. Para quem estuda comportamento do consumidor há muito mais tempo, nós temos uma situação que nós estamos trabalhando com uma ciência humana. Então, com uma ciência humana, por mais que existam centenas de evidências científicas que comprovem muitos preceitos, em muitas situações nós temos 1 mais 1 não são 2 necessariamente, pode ser que seja 2,5, pode ser que seja 4, pode ser que seja 1. Então nós temos algumas variáveis e variantes que talvez ela minimize um pouco o aspecto científico do marketing do comportamento do consumidor. Agora, quando nós percebemos os estudos em neuromarketing, as descobertas em neuromarketing, isso nos permite o quê? Uma maior cientificidade em relação ao comportamento do consumidor, bem como ao neuromarketing. Ora, mas por quê? Por que isso ocorre? Simples, porque o neuromarketing, como nós veremos na aula de hoje, no encontro de hoje, e mais para frente, nós veremos que o neuromarketing ele simplesmente é uma área de conhecimento dentro do marketing que ele bebe de outras fontes de conhecimento. Ele utiliza as ciências que nós conseguimos perceber, as ciências que nos demonstram ou nos mostram uma maior precisão em relação aos resultados de uma pesquisa tradicional de marketing. Por isso que o que eu mais gosto quando eu pesquiso neuromarketing, o que eu acho mais bacana, né, quando nós estudamos o neuromarketing, quando eu falo do neuromarketing, é essa cientificidade. Cientificidade porque eu acredito que o neuromarketing ele não será um grande divisor de águas, e no futuro nós falaremos assim, olha, existe AN e DN, antes do neuromarketing, depois do neuromarketing. O marketing mudou radicalmente depois que o neuromarketing surgiu. Não, eu não vejo dessa maneira.
Eu vejo o neuromarketing como uma área apaixonante, uma área instigante, uma área, como eu disse, eu sou um apaixonado, mas que ela nos ajuda muitas vezes a fazer o quê? A ratificar conceitos que nós já tínhamos antigamente. E mais ainda, ele permite uma maior cientificidade em termos de marketing. Então, não vai existir ou vai minimizar achismos quando nós trabalhamos em relação ao neuromarketing e principalmente em relação ao marketing. Por isso que eu tomei a liberdade, outros autores já fazem isso, então eu tomei a liberdade de seguir nessa linha e chamar da ciência do consumo. Olhar o consumidor como uma ciência, como algo para ser investigado, como algo que podemos ter resultados muito mais concretos, da mesma forma que existem naquelas ciências naturais, matemática, física, biologia, química. Então, é isso que eu acho muito legal, essa cientificidade que ela permite um pouquinho melhor quando nós estudamos marketing. Então, nós falaremos sobre a ciência do consumo, nós falaremos sobre processos decisórios, como que os consumidores decidem. Será que os consumidores, eles mudaram muito a forma pelo qual eles recebem informação do contexto, processam informações e tomam as suas decisões? Será que mudou muito? Será que com todas as tecnologias que nós temos hoje, esses processos eles mudaram? Ou será que ainda decidimos como se ainda estivéssemos em uma época onde existia escassez de recursos, onde nós tínhamos que lutar ali pela nossa sobrevivência dia a dia? Apesar que hoje também temos que lutar pela nossa sobrevivência, só que numa intensidade muito menor do que os nossos antepassados. Será que fomos capazes, ou melhor, será que o contexto foi capaz de mudar como que nós decidimos? Isso é o que nós iremos tratar. Vamos tratar também, aí nós teremos o nosso curso, foi planejado da seguinte maneira: o que é neuromarketing, como o consumidor decide, e aí depois, como o consumidor decide, pega o neuromarketing, sobe pelo lado de estratégia da organização, que nós falaremos sobre marca, né? Amanhã vamos falar um pouquinho sobre marca, neurobrand, e depois nós vamos para a parte, entre aspas, aplicável do processo. Posso utilizar o neuromarketing para uma estratégia de produto? Quando eu estou desenvolvendo um produto, estou desenvolvendo uma embalagem, ou talvez antes de lançar um produto? Será que o conhecimento do neuromarketing, o conhecimento dos processos decisórios, permitem com que as minhas estratégias de precificação sejam mais evidentes, sejam mais persuasivas, sejam mais adequadas, fluentes? Será que este meu consumidor ele se comporta da maneira que os nossos antepassados, quando ele chega ao ponto de venda? Será que esse ponto de venda hoje, ele é da mesma maneira que existia o ambiente de caça e da coleta dos nossos amigos ancestrais? E a comunicação? Como falar de uma maneira fluente? Fluente que eu digo que exista uma fluência de processamento junto a esses nossos consumidores. Hoje, nós sabemos que um dos grandes problemas que existem no mercado é a quantidade de informação que esses consumidores recebem, que esses consumidores eles são abordados em seu dia a dia. Façam você mesmo uma pesquisa, vocês mesmos uma pesquisa. Verifiquem quanto de informação vocês recebem durante o dia. Como quebrar esta quantidade de informações? Lembre-se o seguinte: quando nós não conseguimos, nós não temos habilidade, nós não temos uma habilidade natural de prestar atenção em vários estímulos. Nós não conseguimos fazer isso. Porque se nós temos vários estímulos, nós somos obrigados a escolher um para prestar atenção. Não dá, não dá. Talvez as mulheres consigam, né? As mulheres conseguem, elas têm essa habilidade um pouco melhor do que os homens de poder perceber outros estímulos, né? Ter uma visão um pouco mais periférica do ambiente. Mas normalmente nós não conseguimos prestar atenção em todas as informações que nós recebemos. Isto a ciência do consumo explica. Por que nós somos dessa maneira?
Nós somos dessa maneira, vou dar um pequeno spoiler, né? Nós somos dessa maneira porque nós somos condicionados, no decurso da nossa existência, ao quê? A focar em determinadas informações. Focar por quê? Os nossos antepassados, se eles não focassem em uma única observação, em uma única ameaça, em um único estímulo, o que acontecia? Podia ser que ele fosse devorado por um grande predador. Então ele tinha que prestar atenção apenas a um estímulo. E este ato de prestar atenção apenas a algum estímulo, ele foi benéfico à nossa existência. E nós fomos melhorando essa nossa habilidade de focar até chegar aos dias atuais. Por isso que esta inundação de informações que nós recebemos, ele é prejudicial para as organizações. Porque quanto mais informações eu recebo, maior a minha habilidade de fazer o quê? De bloquear essas informações. Que duas coisas, para que eu foque apenas em uma informação, aquela que é mais importante para mim, e para que eu não me desgaste em termos de ter que processar tantas informações, e quando eu processo muitas informações, eu terei ou eu farei uso de muita energia cognitiva, e muita energia cognitiva vai me trazer a estafa. E estafa é aquilo que eu quero evitar. Portanto, como que com as estratégias de comunicação nós conseguimos quebrar estas barreiras? Muitas perguntas, não é mesmo? Eu só fiz questionamento, repararam? Eu só questionei vocês. Será que nós consumimos da mesma maneira? Será que a comunicação é adequada? Será que a pergunta é adequada? São muitos questionamentos. E eu proponho não uma única resposta. Por quê? Se eu desse uma única resposta para vocês, eu seria, primeiro, extremamente reducionista. E não dá para entender, interpretar e satisfazer o seu consumidor com uma única resposta. O que eu vou apresentar para vocês são alternativas. E dentro dessas alternativas, obviamente que, como todo e qualquer mercadólogo sabe, dentro de nós temos N alternativas. Mas dentre aquelas que eu proponho para vocês é o neuromarketing. E o neuromarketing, de novo, destaca. Não é a única alternativa nem a salvação do processo. É uma das alternativas. E dentro desta alternativa, dentro deste guarda-chuva do neuromarketing, aí nós vamos falar em relação a todas as descobertas que já foram feitas até o momento quando nós pensamos no neuromarketing. Ok? Então, esse daqui é o que nós vamos, é a nossa viagem pelo mundo do neuromarketing. Todo mundo pronto? Apertem os cintos, se preparem para decolarmos.